Raízes do Brasil, primeira edição de 1936, é um livro do historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda. Escrito como um ensaio, foi publicado originalmente pela editora José Olímpio, tendo sido posteriormente objeto de várias reedições ao longo do século XX, e é considerado um dos mais importantes clássicos da historiografia e da sociologia brasileira. O autor Sérgio Buarque de Holanda é considerado um dos principais intelectuais brasileiros do século XX. Formou-se pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, onde obteve o título de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Ocupação: historiador, jornalista, crítico literário. O livro História do Brasil, de Octávio Tarquínio de Souza e Sérgio Buarque de Holanda, foi publicado em 1944 pela editora José Olímpio, no Rio de Janeiro. Este livro aborda o assunto da história do Brasil ginasial. Octávio Tarquínio de Souza, em 1932, tornou-se ministro do Tribunal de Contas da União. Era membro do IHGB, juntamente com outros importantes intelectuais brasileiros surgidos na década de 1930, como Gilberto Freire, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda. Tarquínio elaborou estudos sobre a história brasileira, trazendo novos conceitos para a historiografia do Brasil. Oi, gente, a gente está aqui com a Bruna e eu fiz umas perguntas para ela sobre o artigo do seminário. Bruna, me fala pra gente o seu nome todo. Bruna Zuccherati. A sua formação acadêmica. Eu estou no sexto período de História. Aqui na UFOP. Então tá bom. Bruna, eu vou te fazer umas perguntas assim, senão me responde pra souber. Você já ouviu falar dos autores Sérgio Buarque de Holanda e Octávio Tarquínio de Souza? Só do Sérgio. Só do Sérgio? Você já ouviu falar do Sérgio Buarque? Eu estudei ele em Brasil 1, né? É um clássico, História do Brasil. E eu li Raízes do Brasil, como eu fiz Brasil 1 com Álvaro. Entendi. E com o Francisco. É só isso que você lembra dele? Só vem em Brasil mesmo? Sim, só em Brasil. Entendi. Você conhece Raízes do Brasil, você falou, né? Conheço. E você conhece História do Brasil também dele? Conheço. Você já ouviu falar? Já ouvi falar. Eu não lembro se eu li ele em Brasil. Acho que foi só Raízes do Brasil. Entendi. Você sabe falar um pouquinho sobre Raízes? Não, eu não lembro. Você não lembra? Faz um tempinho então tá que eu fiz essa disciplina. E eu não estudo, não estudo Brasil e eu fico um pouco por fora. Não, mas você já sabe, tá ótimo. Obrigada, viu, Bruno? Imagina, eu que agradeço. Qual o seu nome e qual a sua formação acadêmica? Bom, meu nome é Vinícius Augusto Mileive e eu estou no 4º período no graduação em História. Você já ouviu falar dos autores Sérgio Buarque e Octávio Tarquínio de Souza? Sérgio Buarque, sim, quando eu fiz disciplina de Geografia Brasileira e também de Brasil 1, no trabalho final. O Tarquínio, Tá. ele, eu não me lembro de ter estudado. O que você sabe sobre o Sérgio Buarque? Que ele escreveu Raiz do Brasil e é um livro fundamental para o estudo da geografia brasileira. Você conhece sobre o livro Raízes do Brasil que você ouviu falar? A gente trata principalmente a questão do homem primordial e a crítica feita em cima dele, também pela forma como o aluno Felipe, doutorado do Valdeir, abordou a disciplina com questões de a crítica da falta da geografia negra no Brasil. E também foi mais uma visão crítica, não tirando a importância do livro. No geral foi isso. E o trabalho do professor Alvo também, a gente abordou algumas questões em relação à escravidão no homem primordial. Mas foi isso. Então tá bom, obrigada. Seu nome? Meu nome é Patrick. Patrick, qual que é a sua formação acadêmica? Eu estou no 7º período de História, em licenciatura. Ok. Eu vou te fazer umas perguntas e você consegue me responder. Ok.
E queria saber se você já ouviu falar dos autores Sérgio Buarque de Holanda e Otávio Tarquínio de Souza. Sérgio Buarque já conheço, o outro autor não. Sérgio Buarque eu já passei por ele em tanto historiografia brasileira, história da historiografia brasileira e história do Brasil também. Brasil também. E o que você pode me falar sobre ele? É um clássico da historiografia brasileira, né? Um sociólogo importante, talvez um dos clássicos junto com Raízes do Brasil dele, junto com Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire e Formação do Brasil Contemporâneo do Caio Prado Júnior, né? Sejam as obras mais conhecidas. Importante na obra dele que ele tenta fazer uma leitura macro-histórica, né, da formação cultural do povo brasileiro, né, a partir da colonização, né, pegando questões importantes como a escravidão, e daí ele tenta fazer a partir desse conjunto uma ideia do povo, né, da raça brasileira, do povo brasileiro. Uma ideia, apesar de clássica, né, de importante, muito debatida hoje, né, muitos críticos, inclusive eu tenho uma leitura também um pouco crítica nesse sentido. Acho que é uma leitura que muitas vezes pode esconder questões como o racismo, né, questões mais conjunturais, assim, além de ser, como se propõe a ser uma visão sociológica, talvez, né, macro-histórica, acaba esquecendo questões regionais, né, dessa ideia de Brasil, que é muito ampla, que às vezes acaba escondendo, né, regionalismos, questões específicas. Mas, mesmo assim, não deixa de ser um clássico, uma obra que fez escola, né? Silas, fala pra gente o seu nome todo e a sua formação também. Silas Carmo Teixeira e eu curso História e estou no 6º período. Tá. Silas, eu vou te perguntar se você conhece dois autores agora, e aí você me diz se você conhece ou não. Você conhece o Sérgio Buarque de Holanda? Conheço. E o Otávio Tarquínio de Souza? Não. Conhece? O que você sabe sobre o Sérgio? Sérgio, eu sei que ele é um escritor e tal, mas eu não me lembro muito das coisas dele não, porque eu não cheguei a estudar. E você viu ele com quem? Você já ouviu falar? Eu ouvi no primeiro período, eu acho, no segundo período, eu lembro que eu ouvi sobre ele, mas como é o segundo período, né, então eu não sei. Entendi. E você conhece a obra dele, Raízes do Brasil? Não. Que ele fez? Não conhece? Não. E a História do Brasil? Também é uma obra dele? Eu já ouvi falar sobre essa obra, mas eu também não li, porque... Entendi. Então tá bom. Obrigada, viu, Silvia? Era só isso mesmo. Qual é o seu nome e sua formação acadêmica? Jéssica Souza Gomes, eu estou no 6º período aqui da FOP. Você já ouviu falar sobre os autores Sérgio Buarque e Otávio Tarquínio de Souza? O Sérgio já, o outro não. O que você já ouviu falar sobre o Sérgio? Bom, o Sérgio foi a Raízes do Brasil que eu vou falar com ele junto com quando eu fiz História do Brasil 2 e História da Historiografia Brasileira. Sobre isso. Você sabe falar sobre o texto? O Raízes do Brasil? Tem o livro, a questão do homem cordial, né? Do brasileiro, a questão do coração, de como o brasileiro, pelo que eu me lembro mais por cima sobre isso. Inclusive o Matheus agora ele trouxe de novo um pouquinho da Raízes do Brasil, mas a gente não se aprofundou muito não. Eu lembro mais a respeito do homem cordial, de como isso se relaciona na formação da sociedade brasileira e como isso impacta na questão de como funciona a política do Estado mesmo. Obrigada. Seu nome? Marina. Marina, sua formação acadêmica? Estou no 7º período de História. Tá, Marina, eu vou te fazer umas perguntas, então você fala se consegue me responder ou não. Se você já ouviu falar dos autores Sérgio Buarque de Holanda e Otávio Tarquínio de Souza? Do Sérgio Buarque eu já ouvi, agora desse outro eu tenho minhas dúvidas. Acho que não. E o que você consegue me falar então do Sérgio Buarque de Holanda? Ele é um autor muito assim, importante na historiografia, né, brasileira, e ele escreveu muito sobre a história do Brasil, pensando na miscigenação, pensando no brasileiro como cordial, né, como passivo, aquilo tudo. Acho que eu me lembre.
E eu queria focar em duas obras especiais, que é História do Brasil e Raízes do Brasil. Você conhece as duas obras? Eu já ouvi falar das duas e eu acho que historiografia brasileira eu li algum capítulo do Raízes do Brasil. Mas assim, exatamente da discussão aprofundada, assim, eu não lembro muito não, sabe? Porque tem algum tempo que eu fiz. Sim. Então, muito obrigado.